no livro de Josué. Josué capítulo 1. Amém? Josué capítulo 1. Todos já acharam? Esperar todos acharem. Amém? Amém. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. O tema da nossa mensagem é: chegou a hora de você cruzar o seu Jordão. Diga para a pessoa do seu lado: chegou a hora de você cruzar o seu Jordão. Amém? Nós podemos ver que o povo de Israel, eles desejavam, eles viviam sob o domínio de Faraó lá no Egito, e o Senhor já havia dito que os libertaria e disse a Abraão que ele seria pai de uma multidão. E esse povo esperava esse momento, ansiava e desejava que essa promessa feita a Abraão se cumprisse. Já havia se passado mais de 500 anos da promessa até a realização da promessa. Eu tenho visto que muitos têm andado desanimados e abatidos, como se o tempo fosse impedimento para o Senhor agir. E entenda que o tempo da promessa, como eu postei um vídeo esses dias atrás, o tempo não vai invalidar a promessa do Senhor. Nós temos que parar de olhar para o tempo e olhar para quem fez a promessa. O nosso Deus não é homem para mentir e muito menos para se arrepender. E no texto no qual nós lemos aqui, era chegado o tempo de conquistar a promessa que outrora foi prometida. Era um tempo onde eles iriam tomar posse da herança. E como o povo de Israel chegou o tempo deles tomarem posse da herança que outrora foi prometida, eu quero profetizar sobre a sua vida. Passou-se 500 anos, mas o dia da promessa de Israel, atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida, havia chegado. Eu não sei por quanto tempo você espera, eu não sei o que você enfrenta, mas hoje, em nome do Senhor, essa mensagem tem como propósito estimular a sua fé, a continuar acreditando, a não desanimar, porque nós podemos ver aqui uma terra que era preciso ser conquistada. Havia inimigos que haviam a serem vencidos, e por nós muitos sonhos, muitas vezes nutridos por nós há muitos anos, são sonhos da família, sonhos de casamento, sonhos do trabalho, no estudo, na vida financeira, na vida espiritual, enfim, muitos sonhos que há muito tempo nós vamos nutrindo. E eu sempre digo que sonho, quem não sonha ele morre, quem não sonha ele não tem esperança. Então, se você parou de sonhar, de desejar alguma coisa da parte do Senhor, hoje essa palavra tem como estímulo para você voltar a acreditar que o Senhor tem um casamento, uma família, um trabalho, um estudo para você, uma vida financeira e a sua vida espiritual. Você vai conquistar o seu Jordão. Amém? Então o povo de Israel ansiava por 500 anos,
e o que era necessário, o que eles precisavam fazer para que eles pudessem cruzar o Jordão. Porque aqui o Senhor falou para Josué em verso 2: meu servo Moisés é morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O primeiro desafio que Josué tinha que enfrentar era atravessar o Jordão. E se você olhar no capítulo 3 do livro de Josué, mostra a travessia do rio Jordão. Eles atravessaram o rio Jordão, não foi em época de seca, não foi quando as águas estavam baixas, não. Eles atravessaram o rio Jordão na época da cheia, na época da chuva, onde havia maior abundância de água. O Senhor nosso Deus, Ele não gosta de coisa fácil, Ele gosta de coisa difícil. O nosso Deus, Ele não gosta de coisa possível, Ele gosta de coisas impossíveis. Então, se o seu Jordão é impossível, está na época da cheia, eu quero profetizar que você vai atravessar em terra seca. Mas nós temos que aprender algumas coisas, alguns princípios dentro de Josué capítulo 1, para nós atravessarmos o nosso Jordão. Primeira coisa, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Qual era a crise? Moisés estava morto, uma crise havia se instalado no meio do povo de Israel. O grande líder, o grande intercessor, o grande homem que andava com Deus, ele estava morto. E a gente vê que a crise normalmente ela não avisa, ela chega de forma repentina. E a gente tem que aprender que a crise, a dificuldade, elas vêm a todos, ao rico, ao pobre, ao negro, ao branco, ela vem a todas as classes sociais, ela não escolhe. E muitas das vezes as crises, elas não avisam, elas não mandam um telegrama, elas não mandam um fax, um e-mail, né? Não mandam uma mensagem por telefone dizendo: olha, tal dia, tal hora eu vou chegar. Não, a crise muitas vezes ela chega quando você menos espera. É por isso que nós temos que estar com a palavra no coração, porque Salmo 112 diz assim: coração firmado em Deus não teme má notícia. Quem está com o coração firmado no Senhor vem a má notícia, mas ele não tem a má notícia porque ele está firmado no Senhor. Então leia a Bíblia, ore, medite, jejue, porque quem lê Bíblia ele não se abate tão facilmente como quem não lê Bíblia. Amém? Então havia uma crise e eles precisavam tirar os olhos da crise e olhar para Deus que estava controlando tudo. Moisés estava morto, mas Deus continuava no trono, porque Deus precisava de um novo líder. Nós temos que entender o seguinte: Deus sepulta os seus obreiros, mas a obra ela continua. Ninguém na obra de Deus é insubstituível. A gente vê que quando Paulo morreu, a obra continuou. Quando Timóteo morreu, a obra continuou. Quando Moisés morreu, a obra continuou. Então ninguém é insubstituível na obra do Senhor. E nós não gostamos de falar de morte, mas deixa eu te dar uma notícia. Daqui eu não vou pôr muito não, daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar vivo. A mais pura verdade, porque a Bíblia diz que a morte é o último inimigo do homem. Então, infelizmente, nós vamos ter que encontrá-la. Por que nós vamos ter que encontrá-la um dia com a morte? Por causa do pecado. O pecado dominou o ser humano de tal forma que hoje nós temos que morrer fisicamente para encontrar com o Senhor. Eu espero que nós possamos estar perseverantes e que Jesus volte logo. Amém? Então nós podemos ver aqui que ninguém é insubstituível. E Deus promoveu Josué como um novo líder de Israel. Eu quero te dizer que você precisa hoje urgentemente assumir o seu papel no corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos um corpo e um corpo tem vários membros. E se um membro está com defeito, se um membro está machucado, doente, ele não tem serventia. Você já machucou? Quem já machucou a unha? Debaixo da unha? Já? As mulheres acontece muito isso, né? Elas vão no salão, aí a bendita da manicure vai lá e arranca um bife. Não é? Arranca um pedaço, aquele negócio ali infecciona e aquilo ali dói. Imagina você sem a sua sobrancelha. Ia ficar um abracinho, não ia? Imagina você sem o seu cabelo. Imagina você sem um dedo. Então nós temos que entender que a obra tinha que continuar. Deus sepultou a vida de Moisés, mas os obreiros morrem, mas a obra continua. Então a obra do Senhor tem que continuar. Jesus deu uma ordem clara dizendo: ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Mas como saberão senão a quem pregue? É o que diz Romanos capítulo 10. Então como o mundo lá fora vai saber que existe um Deus que salva, se a igreja que é luz em meio às trevas não resplandecer?
Então, é por isso que nós temos que aprender. Sabe por que Josué assumiu? Porque ele andava com Moisés. Ouvindo hoje uma pregação do pastor Silas Malafaia, logo pela manhã ele dizia assim: quem são os seus amigos? Eu falei isso na quinta-feira. 1 Coríntios diz assim: as más conversações corrompem os seus bons costumes. E ele falava a respeito de Daniel. Daniel, ele escolheu os amigos que ele tinha. Ele escolheu só 3: Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje em dia, sabe por que nós não escolhemos muitos amigos? Porque nós muitas vezes escolhemos amigos que não edificam. Eu te digo, escolha pessoas que te aproximam de Deus. Eu preguei isso na quinta-feira. Escolha pessoas que te aproximam de Deus. Se alguém ou alguma coisa está te afastando de Deus, larga isso, porque um dia Jesus vai voltar e nós vamos ser pegos de surpresa. Então nós podemos ver aqui que Moisés ensinou Josué. Eu fico imaginando aqui, se eu morrer agora, a igreja vai continuar ou vai morrer? Ela tem que continuar. Ela tem que continuar. É por isso que a Bíblia diz assim: vá por todo mundo, pregue, faça discípulos. Nós temos que fazer discípulos. No pouco que você conhece, você tem que passar para frente. Porque muitas pessoas dizem assim, se desculpa dizendo que não está preparado para cruzar o Jordão, né, para tomar posse da bênção. Nós temos que aprender o seguinte: com a idade nossa, alguns homens já tinham influenciado o mundo. Alguns exemplos: Alexandre o Grande já havia conquistado o mundo aos 23 anos de idade. Mozart, ele já havia sido consagrado como grande gênio da música mundial. Lutero iniciou a reforma com 38 anos. Calvino com 21 anos. Billy Graham, aos 40 anos, já tinha pregado ao mundo inteiro. Aí eu, olhando esses exemplos aqui, eu olhei para a minha vida e disse assim, pensei comigo: como Paulo diz, miserável homem que sou. Estou achando que estou pregando muito, que estou fazendo muito. Billy Graham, com 30, 40 anos, já tinha pregado ao mundo. Hoje é dia de nós olharmos para a nossa vida e nos perguntar assim: o que eu estou fazendo para Deus? Porque nós temos que entender, mais à frente eu vou falar que a vida passa. Moisés está morto, mas o povo precisava conquistar, o povo precisava atravessar o Jordão, porque era um desafio atravessar o Jordão. Nós temos que entender que a nossa confiança está no Senhor. A nossa vitória não vem dos homens, ela vem de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Hoje muitas pessoas estão confiando em pessoas. Sabe qual é o grande papel de um líder? Não é fazer as pessoas dependerem dele, é fazer as pessoas depender do Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas hoje, os pastores, infelizmente, estão fazendo as pessoas dependerem deles, porque dependendo deles, eles controlam as pessoas. Não, você é livre. Fala para o seu irmão: você é livre. Você é livre. Então, nós temos que aprender isso. Moisés estava morto. A nossa confiança está no Senhor. Nossa vitória não vem de homens, ela vem do Senhor. Amém. Pare de confiar no homem. Salmo 118:8 diz: melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem, faz a sua carne no seu braço. Pare de esperar, eu tenho falado isso aqui, pare de esperar o seu socorro dessa terra. O nosso socorro vem do Criador do céu e da terra. O nosso socorro vem do Senhor. Por isso o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. Tem pessoa que está esperando o socorro do homem, ele nunca vai chegar. Amém? Então, precisamos sair do deserto e olhar para novos desafios. O deserto não é o seu lugar. Nós não fomos chamados para morrer no deserto. Nós podemos ver que os que duvidaram, eles morreram no deserto. Só que a incredulidade, ela nos faz permanecer no deserto. Só que a fé, ela nos leva a atravessar. A fé que fica parada, a fé que fica ali estagnada, não é uma verdadeira fé. Porque quem tem fé, Deus sempre vai fazer com que a vida dele se movimente. Sempre a vida de uma pessoa que crê. Se você olhar para Abraão, a fé dele foi uma fé que movimentou. Abraão saiu. Se a sua fé está estagnada, nada está acontecendo, prepare-se, porque vai acontecer.
sabe que tem alguma coisa para mudar, mas não faz nada para mudar. É ou não é? Sabe que tem alguma coisa errada, mas não faz nada para mudar. Isso é zona de conforto. Se acostumou, a sua fé está acostumada. Nós estamos dizendo aqui, Deus falou para Josué assim: olha, Josué, o meu povo não vai morrer no deserto, o meu povo vai alcançar a terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Então você vai ter que assumir a sua posição e atravessar o Rio Jordão. O Jordão precisava ser atravessado. O que é impossível para você é possível para Deus. Deus pode realizar o projeto. Você pode sim cruzar o seu Jordão. Você pode tomar posse da sua terra prometida. E nós temos que ter sonho, nós temos que ter anseio, alvos. Tem pessoa que não tem alvo, não tem meta, vive como aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva. Aí a vida vai te levar para longe de Deus, a vida vai te levar para fora do projeto de Deus. Não, nós temos que mudar, nós temos que ter alvo. Paulo disse assim: uma coisa fácil, prossigo para o alvo. Não tem alvo, não tem meta. Aí quem não tem meta, sabe o que acontece? Aparece uma oportunidade aqui, ele pensa: é de Deus e vai. Aparece uma oportunidade aqui, é de Deus e vai. Não, quem tem meta no coração, ele diz: eu sei para onde eu estou indo. Amém? Então, havia cidades fortificadas que precisavam ser conquistadas. Sabe, algumas das cidades que tinham a caminho deles: Jericó, muro de mais de 6 metros de altura. A cidade de Ai, que era depois de Jericó. Então Deus não nos chamou para contar inimigo, Deus nos chamou para vencer os inimigos. Deus nos chamou porque a vitória vem do Senhor, e há batalhas que precisam ser travadas. Com Deus não existe campo neutro. Nós estamos numa guerra, e essa guerra não é contra carne e sangue. Essa guerra é contra principado, potestade, força espiritual do mal e espírito dominador. O diabo diz que esse inimigo da nossa alma, ele ruge como um leão, procurando a quem possa matar. Ele quer te matar. Você acha que o inimigo não quer nos matar? Você acha que nós chegamos aqui hoje foi por mérito nosso? Não, é porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez essa manhã. Então, nosso Deus vai na nossa frente, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Tem gente, tem crente que tem medo de macumba. Deixa eu te dizer, macumba não pega em quem é crente fiel ao Senhor. Tem crente que tem medo de inveja. Inveja não pega em quem é fiel ao Senhor. Língua grande, sabe o que acontece? Toda língua que se levantar contra ti em juízo, o Senhor vai condenar ela. Então há uma guerra. Deus é o nosso escudo. Nós temos que possuir a terra. Nós temos que entrar nessa peleja. Quem sabe você está em cima do muro. Com Deus não existe meio termo, é ou não é? Nós temos que guerrear, nós temos que nos vestir com as armaduras do Senhor, resistir aos dardos inflamados do maligno. Quem sabe nós estamos lutando só agora que é domingo, mas no decorrer de toda essa semana nós não paramos nem para ler a Bíblia. Nós não paramos para meditar na palavra do Senhor. Essa guerra ela é constante, o nosso inimigo ele é numeroso. Então cuidado. E interessante que o tempo de agir é agora. A vida não é um ensaio. Nós pensamos que a nossa vida vivemos como um ensaio, né? Deixa eu te dizer uma coisa: a vida não vai repetir, não. A vida não vai esperar. E a Bíblia diz que 70, 80, o que passar disso é cansaço e enfado. Se você vê uma pessoa passando 80, já é cansaço e enfado para ela. Ela já está quase na hora de partir. Conforme o pastor Cláudio Duarte disse, nós estamos na fila da morte. E um dia o Senhor, nosso Deus, pode chamar a nossa senha. Número 10. E não tem jeito de você, passa na minha frente. Não tem jeito. É por isso que nós temos que aproveitar. O que nós precisamos fazer, devemos fazer agora, porque é mais tarde do que você imagina. A Bíblia diz o seguinte, eu preguei sobre isso aqui: quem olha vento não planta. Muitas vezes nós ficamos esperando as condições ideais para agir. Nunca vai haver condição ideal para você agir. E o brasileiro tem o mal, deixar tudo para a última hora. Não é verdade? Deixa tudo para a última hora. Nós temos que entender que o tempo de agir
parece estar indo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento, não a favor dele. É o vento que faz o avião levantar. E quem sabe você está esperando o vento se acalmar. É a hora de você alçar voos usando o vento. Tem um ditado que diz assim: se a vida te der limão, faça uma limonada. Esse problema é que você está vivenciando ele, é o meio de Deus glorificar o nome dele, é o meio de você sair dele. Olha para a vida de Jonas. Ele não queria ir para a cidade de Nínive. Ele nega ali o chamado do Senhor, e o resultado foi: o mar ficou bravio. Onde ele foi jogado? Fora do navio. A Bíblia diz que veio um grande peixe. Ele ficou 3 dias dentro desse grande peixe. Lá ele orou. A gente só espera vir o peixe para orar, né? E adivinha onde o peixe levou ele? Aonde ele não queria ir. Às vezes esse problema que você está vivenciando, você não quer que ele venha, mas Deus vai usar ele para te levar onde Deus quer que você vá. E com Deus, irmão, não tem como você sair da rota estabelecida e traçada por ele. Já viu GPS? GPS, você traça uma rota. Se você der a volta no quarteirão e sai da rota, ele vai traçar uma nova rota, mas ele vai te levar para onde foi estabelecido anteriormente. Assim é Deus. Tem gente que está aqui, ó, está dando as voltinhas, né? Dando as voltinhas por aí. Não tem nada não. Hoje nós vemos a geração do tudo pode. Não tem nada não. Não tem problema não. Eu sempre conto uma história que o nosso Deus, ele é um grande pescador. Sabe qual que é a isca? A palavra. Já viu, quem já pescou sabe que o anzol, o formato dele é assim, ó. Normalmente coloca um pedacinho de carne, alguma coisa ali, e o peixe vai, engancha na boca dele. Tem peixe que é grande. O que acontece? O pescador não puxa de uma vez, senão a linha vai arrebentar. O que o pescador faz? Deixa o peixe descansar. Mas uma hora que ele cansa, o pescador vai fazer assim, ó. E eu imagino que aquilo ali dói. Tem gente que Deus está desse jeitinho aqui hoje. Deus está deixando, ó, está dando linha. Deus está dando linha. Vai, faz. Você está achando que você é bom? Está achando que você não precisa de mim? Você está achando que você sabe de tudo? Eu já te falei, já te orientei, já falei na palavra. Vai. É o filho pródigo. Vai, vende tudo que tem. Vai, pega a herança dele, vai, perde tudo lá na frente. Ele teve que voltar para a casa do pai. E olha, eu te dou um conselho: volte antes do pescador começar a puxar a linha. Volte para o centro da vontade de Deus antes dele puxar a linha. Porque a hora que ele começa a puxar a linha, é um exemplo, uma alusão aqui. A hora que ele começa a puxar a linha, porta fecha. E a hora que porta fecha, só Deus pode abrir. Então fica o conselho aí, amém? Então não olhe o vento, é tempo de agir agora. A vida não é ensaio. Os aviões andam não a favor do vento, eles sobem contra o vento. Precisamos saber que a vitória vem de Deus, isso aqui é muito importante. Mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. A vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Porque entre a promessa e a terra prometida havia um Jordão. Entre o seu sonho, entre o seu desejo, há sempre um Jordão. Sempre vai haver um Jordão, porque não existe vitória sem luta. Eu sempre digo que todo mundo quer vitória, mas não quer a guerra. Todo mundo quer a terra prometida, mas não quer passar pelo deserto. Todo mundo quer a coroa, mas não quer a cruz. Então, nós temos que aprender isso, que Deus, ele nos promete força e consolo, e não ausência de lágrima. Ele não promete ausência de lágrima. No mundo você vai ter aflições. Então, Deus mostrou o Jordão e deu uma ordem para Josué atravessar. Só que Deus é interessante. Ele disse assim: Josué, atravessa. Mas só que ele não falou como. Mas à frente ele dá uma estratégia, mas ele não falou como. Então, nós temos que entender
sempre falo: o possível você deve fazer, o impossível é o Todo-Poderoso que faz. O cristão de hoje, dessa geração que nós vivemos, ele está muito mal acostumado. O cristão da época de hoje, nós da geração de hoje, nós estamos vivendo um povo preguiçoso. Preguiçoso em ler a Bíblia, preguiçoso em orar. Se fosse fazer um retrospecto, se fosse pesar na balança a minha e a sua oração desse ano todo, nós estávamos enrolados. Estava vontade. Oramos muito pouco e ainda achamos que oramos muito. Fazemos quase nada e nós achamos que fazemos muito. E nós entramos na presença de Deus e ainda queremos nos justificar. Deus, eu estou orando. Está nada. Daniel orava 3 vezes por dia. Aí nós ficamos uma geração morosa, uma geração preguiçosa de orar, preguiçosa de ler a Bíblia. É só fazer um culto aqui, ou em qualquer outra igreja. Pergunta para qualquer outro pastor: vamos fazer um culto de oração. Chega a ler a Bíblia, dobra o joelho e ora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não tem ninguém. Eu sei porque eu já fiz aqui. Agora faz uma campanha assim: Deus, nós vamos fazer uma campanha para a vida sentimental e vida financeira. Deus vai abrir porta e Deus vai fazer casamento. Não precisa nem dizer. Vai vir pouca gente, vai vir muita gente. Vai vir muita gente. Amém? Então, nós precisamos quer saber que a vitória vem de Deus. E quando nós sabemos que a vitória vem de Deus, nós não temos medo. Sabe por que não temos medo? Davi enfrentou Golias porque ele confiava não na força dele, ele confiava em Deus. Tanto é que ele disse ao gigante Golias: tu vem a mim com pau, com pedra, com espada, com lança, seja com o que for, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava confiando em Deus. Quando você sabe que a vitória vem de Deus, você não teme, você se torna um destemido. Então aprenda uma coisa: a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Deus falou: ó, eu vou ser com você, mas é você que vai ter que atravessar o Jordão. Tem gente que acha que Deus vai descer em forma de anjo, vai segurar na mão, vai soprar no ouvido e dizer assim: vamos, minha filha, vamos meu filho, vamos atravessar o Jordão. Não. Muitas vezes você não vai sentir, muitas vezes ele não vai falar mais com você, só vai dizer: vai. Ele não vai falar com você, não vai te dar resposta, você vai chorar, você vai se permear e ele não vai falar com você, porque ele já tinha dito lá. Aí ele está esperando a sua atitude de fé para o rio abrir. E quem sabe Deus está dizendo assim: você ainda me pede sinal? Eu sempre digo que Deus não trabalha na SMT. Quem trabalha na SMT, Deus trabalha lá dentro. É que mexe com placa, com sinal de trânsito. É o crente que já sabe o que tem que fazer, mas ele sempre fica entrando na presença de Deus, procurando um profeta, para perguntar para Deus aquilo que ele já sabe que tem que fazer. Para com isso! Te dou com você, para! Porque quem fica pedindo sinal demais, ele não está acreditando, ele está incredulizando. Olha, se você abriu a Bíblia, Deus falou assim: vai porque eu sou contigo, pronto, acabou. Você não precisa procurar alguém. Mas você sabia que tem muita gente que fica procurando? Muita gente, a cabeça dele vira um pinel. A pessoa fica louca da cabeça, porque ele vai num, fala de um jeito, ele vai no outro fala do outro jeito. Quando é fé, ele não sabe mais nada do que Deus falou com ele, porque ele não prestou atenção no que Deus falou com ele no início. Então quem sabe você está aqui querendo saber o que você já sabe, querendo saber o que Deus já falou com você. Ah, pastor, mas eu não acredito. Deus tem que me dar um sinal. A Bíblia diz que Gideão pediu 2. Um é quando o novelo de lã ficasse molhado, ao redor ficasse seco, e depois vice-versa. E pronto, ele acreditou. Pediu 2. Aí tem gente que fica 365 desde janeiro
Deus fala comigo. Deus me dá um sinal, Deus, o Senhor é bom, fala comigo, Deus. Aí já foi várias igrejas, várias pregações, Deus já falou na palavra de todo jeito. Mas nós bitolamos Deus, sabia? Nós colocamos Deus na caixinha de fósforo, nós limitamos o poder de Deus. Não que nós podemos, mas nós diminuímos Deus. Nós diminuímos Deus. Porque nós pensamos assim, Deus tem que falar. E você já viu? Não sei se já aconteceu com você. Quem sabe você veio aqui dizendo assim, vamos lá da igreja. Pastor, ora lá. E, fugioca não, ele revela tudo. Vamos lá. Você pode me pedir oração na acabar o culto, não tem problema não. É só um exemplo. Mas o que acontece? Aí Deus vem, eu já falei isso aqui muitas vezes. Você vem e pede oração. Tem que olhar para hora. Pede oração. Aí eu vou e oro com você. Aí Deus vai falar a mesma coisa que ele já falou. Só vai mudar o jeito de orar, a entonação de voz, o local, o endereço da igreja, o dia, o mês, o culto, as pessoas ao seu redor, mas o contexto do que Deus vai falar com você é o mesmo. Sabe por que é o mesmo? Porque toda promessa ela é acompanhada de uma condição. Toda promessa ela é acompanhada de uma condição. Deus disse para Josué aqui, esforça, tem bom ânimo. Isaías disse assim, se você quiser me ouvir, come o melhor da terra. Promessa é sempre acompanhada de condição. Aí nós ficamos perguntando para Deus, e isso, Deus me aquilo, Deus me dá um sinal. E Deus está dizendo, você prestou atenção só na promessa, né? Esqueceu da condição. Se quiser ouvir como o melhor da terra, se bater a porta, se clamar, vai ser respondido. Condições. Então, nós temos que aprender e nós temos que parar com esse negócio. Fala para o seu irmão com todo carinho, com todo respeito. Vai ler Bíblia. Amém? Vai ler Bíblia. Você quer ouvir Deus falando? Vai ler Bíblia. O problema é que não é que Deus não está falando, é a nossa Bíblia que está fechada. É a nossa Bíblia que está fechada. Eu me lembrei aqui agora, se fosse uns anos atrás, sabe por que eu ia dizer isso? Vai ler Bíblia? Eu ia dizer assim, toma vergonha na sua cara e vai ler Bíblia. Mas aí, como Deus vai moldando a gente vai ficando mais tranquilo. Mas você entendeu, vai ler Bíblia. Então, a condição era atravessar o Jordão. Para correr aqui, precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Josué, ele tinha uma visão clara do que fazer, onde ir, o que levar. Isso aqui é importante. Porque quando você não sabe para onde você vai, o que você tem que fazer, o que você vai levar, imagina Deus falar para você assim, olha, faz suas malas, amanhã você vai viajar. Aí se logo você vai perguntar, para onde? É praia? Ô glória. É calor? É frio? É fazenda? Logo você, porque o lugar vai influenciar o tipo de roupa que você vai levar, não é verdade? Então Josué, ele tinha uma visão clara. Nós precisamos discernir o que Deus tem para a nossa vida, porque Josué sabia o que ele tinha que fazer, para onde ele tinha que ir e quem ele levar. O chamado de Deus para Josué foi claro. A meta de Deus para a vida de Josué foi clara. Qual que era a meta de Josué? Atravessa o Rio Jordão, você e esse povo. Era a meta que Deus tinha para ele. Então a gente tem que entender, Deus mostrou os limites da ação dele para Josué, porque ele disse assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como eu prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Josué, ele sabia aonde ele tinha que ir, ele não podia ir para China, para a Índia, para a Europa, para a Mesopotâmia, não. É importante discernir onde você vai colocar o seu pé, porque muitas vezes nós pegamos essa palavra aqui, todo lugar que pisar a planta do meu pé vai ser meu. Aí vai lá e profetiza. Eu lembrei de uma história aqui de uma irmã na outra igreja.
Tinha um irmãozinho, que ele era o tesoureiro da igreja, valentinho. E ele era bombadinho até hoje. Ele é daqueles que veste GG e põe G para ficar mais forte, sabe? Aí ele não era casado, hoje ele é casado. E tinha uma menina na igreja que gostava muito dele. Era assim, vidrada, apaixonada dele. E de ela tanto insistir, alguém disse para ela assim: vai lá e fala que você quer namorar com ele, que você quer casar com ele. E ele na tesouraria, ela chegou lá e: ó, fulano de tal, Deus está me mandando dizer que eu vou casar com você. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia. Não deu certo porque não era de Deus. Mas deixa eu te dar um conselho aqui: não faça isso. Virginia chorou. A resposta dele foi isso: vai ter que subir no monte mais. Deus não falou nada comigo. Mas sabe o que está acontecendo hoje com relação a namoro? Isso não está aqui na pregação. Sabe por que muitas vezes as pessoas andam desesperadas? Por dois pontos. Pelo fato do homem. Nós vivemos uma geração de homens que cresceram, mas continuam meninos. Nós vivemos uma geração onde, perdão pelo que eu vou dizer, os homens são frouxos. Nós vivemos uma geração onde os homens são banana. Nós vivemos, infelizmente, essa geração onde os homens estão com 30 anos de idade, mas as atitudes dele é de atitude de 17, 18 anos. Que mulher que vai querer um camarada desse? Mas deixa eu te dizer uma coisa: as solteiras, isso não justifica o seu desespero. A Bíblia diz que Isaac, se eu não me engano, ele foi procurar sua esposa. Foi ele que foi, não foi ela que foi. Fica na sua. Espere em Deus. Espere em Deus. Você que está solteiro, espere em Deus. Fica arrumando essas tranqueiras aí. Tem uns homens vagabundos, arruma as tranqueiras. Aí pensa assim: é bonito, é bem na sociedade, é isso, é aquilo. Mas nós sabemos que tem homem que não presta. Ele não quer compromisso. Ele não quer casar. Ele só quer ter um relacionamento sexual e largar e ir embora. Então vigia. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Vigia. Isso aqui não está na pregação. E se o Senhor me colocou para fazer isso, é porque às vezes tem mulher que está aqui e está descabelada, chorando como um vagabundo. Para com isso. Para com isso. Vai buscar o nome de Deus. Vai dobrar o seu joelho. Amém? Depois você não vem aqui chorando para mim orar para você, não. Porque aconteceu o que eu falei com uma jovem um tempo atrás. Eu disse assim: não, Deus está dizendo não para você namorar com essa pessoa. E ela pegou e disse assim: não, pastor, ele é uma gente boa, família boa. Aí passou uns 3 meses, ela descobriu que ele, tornava caldo, parecia bucha, bebia mais do que esponja. Aí ela volta na porta da igreja e eu logo vi, né? O pastor conhece a ovelha, eu logo vi, ela veio com a cabecinha baixa. Eu falei: ô glória. Pastor, o senhor tinha razão. Aí eu virei para ela e falei: você não prestou atenção no que Deus falou com você. Então fica o conselho aí: para de correr atrás de coisa que não presta. Quem corre atrás de coisa que não presta é a polícia. Polícia que corre atrás de vagabundo. Polícia que corre atrás de quem não presta. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa: as solteiras aqui, você vale mais do que isso. Amém? Fica o conselho aí. E volta a dizer: depois não entre essa porta dentro me pedindo oração. O conselho foi dado. Ninguém vai sair daqui até torto hoje. Tem gente que está pensando assim: o que eu vim fazer nessa igreja hoje? Aleluias.
Porque quem caminha com visão, ele caminha com objetivo. Paulo disse uma coisa fácil. Tem gente que faz muita coisa, mas não faz o que Deus manda fazer. Você vai perder tempo. Tem que ter objetivo. Qual que é a paixão da sua vida? O que inflama o seu coração? Porque é um chamado de Deus na sua vida. Você acha que você nasceu? Olha para mim aqui. Você acha que você nasceu, que você foi o ganhador ali daquela corrida ali dos espermatozoides, da fecundação? Você acha que foi você que veio sem ter um propósito? Jeremias, Deus disse assim: antes que você tivesse nascido, eu tinha te escolhido no ventre da sua mãe. O salmista diz assim: era uma substância ainda informe, não tinha forma, eu já tinha te escolhido. Para quê? Com o propósito da glória a Deus, ganhar almas para o Senhor. Então qual que é a visão de Deus para a sua vida? Qual que é a visão de Deus para a sua vida? Eu orei ontem com uma jovem. Depois que eu orei, ela me mandou mensagem no WhatsApp agradecendo. Eu falei, escrevi na mensagem depois de ter orado: não desista. Aí ela pega, manda outra mensagem: desistir de quê, pastor? Eu falei, da vontade de Deus. Aí ela disse assim: esse é o grande dilema, pastor, eu não sei qual que é a vontade de Deus. Deu vontade de entrar pelo telefone e dizer assim: até hoje? Até hoje não sabe? Irmão, se você não sabe o que Deus tem para fazer, o seu propósito de vida, tem alguma coisa errada. Não está lendo Bíblia. Porque a gente vê, eu no meu caso, eu amo pregar a palavra. Quando eu fico sentado aí, eu fico agoniado. Eu amo pregar a palavra. Só que esse ano eu preguei muito pouco. Eu preguei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu preguei muito pouco. Então, nós temos que aprender a saber qual que é a visão de Deus para nós. É você olhar para a sua vida e dizer: por que eu vim a esse mundo? Você já se perguntou? Por que eu vim a esse mundo? Só você lê a Bíblia. Te escolhi, te consagrei, te designei as nações a profeta, ide por todo mundo, prega o Evangelho, aquele que crê vai ser salvo, o que não crê vai ser condenado. Está aí o propósito de você ter nascido. João capítulo 15 diz: não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E vos escolhi com o propósito que você vai ter fruto. Então, Deus disse para Josué da seguinte forma: não te mandei eu. E Deus está dizendo para mim e para você: eu não mandei você ir. E por que ainda nós estamos acomodados? Por que nós ainda não colocamos a mão no arado? Por que ainda nós não cruzamos o nosso Jordão? Por que ainda nós estamos acomodados sem colocar a mão no arado? A Bíblia diz que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. Tem que colocar a mão no arado. Tem que dizer: Senhor, como disse Isaías capítulo 6, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e quando ele contemplou a glória do Senhor, ele disse assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E ele ouviu uma voz dizendo assim: a quem enviaremos? E ele de pronto responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Só que os crentes de hoje estão dizendo assim: eis-me aqui, envia ele a mim. Quem sabe você está dizendo: Deus, eis-me aqui, envia ele. Fala para o seu irmão: não fuja como Jonas. Deus tem um projeto na sua vida, querido. E quem trabalha para Deus é recompensado. A Bíblia diz 100 vezes mais nessa terra, e no porvir ainda dá vida eterna. De lambuja assim, por misericórdia, vamos dizer assim, ele ainda dá vida eterna. Então, se a sua vida está meio sem propósito, Deus está te dizendo: eu mandei você ir. Jesus vira para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Senhor, você sabe que eu te amo, né? Eu sou camarada do Senhor, ando com o Senhor 24 horas por dia. Que é isso, Deus? Olha, eu e o Senhor, o encarne, nós na vida. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe, Senhor, eu estou andando com o Senhor já tem
que eu te amo. Sabe o que Jesus diz assim? Por que você não está apacentando as minhas ovelhas? Nós levantamos a mão para o céu dizendo assim: eu te amo. A hora do louvor é a hora que a gente mais mente, né? Eu te amo. Aí Deus fala assim: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Liga agora para essa pessoa que eu vou mandar você ligar. Seu arqui-inimigo mortal. Vou lá ver se ele disse que me ama. Você não disse que me ama? Dobra o seu joelho agora 1 hora e chora na minha presença, intercede para essa vida, porque ela está à beira da morte. O inimigo está armando a cilada para ela. Senhor, pode ser 30 minutos. Não. Pode ser 5. Não disse que ama? Nós temos que entender que vida com Deus é renúncia. Nós temos que renunciar. Eu vejo que a vida de um pastor é igual a vida de um médico, de alguém que exerce uma função assim, né? Não tem dia, não tem hora. Tem dia que você está em casa assim quietinho, seu celular toca. Tem dia que você não quer conversar com ninguém. É interessante o seguinte: você vai para uma festa e você quer, obviamente tem que falar da palavra todo o tempo. Aí você senta lá, as pessoas vêm falar a mesma coisa que ela já sabe. Então é vida de renúncia. Então Deus está te dizendo: por que você está tão acomodado? Quem quer vitória? Levanta a mão. Quem quer? Agora abaixa a mão. Era bom você não ter levantado a mão. Quer vitória? Tem uma música que diz assim, ela é bem antiga. Como é que é? Quer vitória? Vai chorando, gente, chora. Quer vitória? Vai chorando, geme, chora, rasga o seu coração diante de Deus, proste-se, humilhe diante da potente mão do Senhor, e Ele vai te exaltar. Dobra o seu joelho, rasga o seu coração diante de Deus. Não busque a Deus só aos domingos, busque o Senhor durante a sua semana. Aí você vai entender porque Josué sabia o que Deus queria dele. Josué sabia qual que era a missão, a meta para ele. Eu sei qual é a minha. Ezequiel capítulo 2, onde o Senhor falou comigo lá atrás, ele diz assim: quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que passou o profeta no meio deles. É outro texto que Deus falou comigo no princípio: não se preocupe, de agora em diante você vai ser pescador de almas. Tem que saber o que Deus quer de você. Não é saber só o namorado, não é saber só o casamento, só a finança, a família, não. Ministério. Deus quer saber de você, Ele quer que você saiba. E como eu sempre brinco aqui, Jesus está contratando. Fala para o seu irmão: tem vaga? Fala para ele. Tem vaga. Amém? É só, você não precisa trazer carteira de trabalho, não. Você só traz seu coração quebrantado, compungido, seu coração humilde, dependente de Deus. Ele te contrata na hora. Na realidade, Ele já te contratou, só que nós estamos como peixinho. Deus deu linha. Fala para o seu irmão assim: Deus vai puxar sua linha logo. Deus vai puxar a sua linha e vai puxar com gosto. Olha, nós estamos indo aqui, mas o que eu falo é verdade. Deus vai puxar a sua linha. Você que ainda não está fazendo, cruzando o Jordão como Josué, tinha uma grande missão, Deus vai puxar a linha. Paulo disse algo interessante, eu fecho aqui. Ele disse assim: dura coisa é cair na mão do Senhor. Um que caiu na mão do Senhor foi Jó. Ele perdeu tudo. Eu não estou dizendo que você vai perder e nem quer. Jó não soube porque ele perdeu tudo, mas mesmo assim ele viu Deus. Ele viu Deus. Não espere alguma coisa adversa acontecer, vinda de Deus,
para você se despertar para aquilo que Ele te chamou. Não espere. Por experiência própria, não espere. Se desperte. A Bíblia diz em Isaías 60, se eu não me engano, diz assim: levanta-te, resplandece, porque a luz já está brilhando sobre você. Levanta-te, resplandece. 61 de Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas, anunciar a liberdade. O Espírito do Senhor já está sobre você. Então, não sei qual o seu Jordão, mas eu te dou um conselho: levanta e anda. Para de olhar o tempo, para de olhar a dificuldade, faz logo o que Deus está mandando você fazer. Faz logo o que você já sabe que tem que fazer. Faz logo. É um conselho de amigo, de pastor, e um aviso: faz logo, porque Deus tem pressa. E que quando Deus chama, Ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Eu volto a repetir: Deus não abre mão. Deus não abre mão. Ele abriu mão de Jonas. Deus poderia levantar outro. Jonas não quis, mas Deus escolheu Jonas. Então, nós temos que entender que Deus está dizendo: por que você ainda está acomodado? Porque você ainda não colocou mão no arado? Porque ainda você não atravessou o seu Jordão? Porque ainda você não tomou posse da terra prometida? Deus, tem um Jordão na frente, é muito trabalho, é muita dificuldade. Pergunta para alguém que serve ao Senhor e faz a obra 24 horas por dia e se dedica à obra. Pergunta para ele assim: se pudesse desistir, você desistia? Muitos vão dizer isso. É trabalhoso, é cheio de renúncia, mas o Senhor quer que você entenda que você veio neste mundo para fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Coloque-se de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Nós vamos orar, porque a cidade a ser conquistada, e entre a promessa, a vitória vem de Deus, mas nós temos que cruzar o nosso Jordão. Eu não sei qual é o seu, mas você sabe. E você vai dizer assim para Deus: Senhor, eu sei qual é o meu Jordão, e hoje eu vou parar de dar desculpa, e eu vou levantar a cabeça e vou voltar a lutar, vou voltar a buscar. Feche os seus olhos, comece a orar, comece a colocar diante do seu Deus o seu Jordão, a sua dificuldade, que você tem que atravessar ela, porque a vitória vem de Deus, mas é você e eu que temos que cruzar o Jordão. Deus faz o possível, mas o impossível, Deus faz o impossível, nós fazemos o possível. Pai querido, nós estamos aqui em nome de Jesus, o teu Filho. Aprendemos com essa rica história de Josué, que havia, Senhor, uma crise instalada naquele povo. Moisés estava morto, havia falecido, e o Senhor, ó Deus, sepultou o obreiro Moisés, mas a obra precisava continuar. Muitas vezes ficamos olhando o que se perdeu, o que se foi, e muitas vezes ficamos lamentando, preso ao passado, e olhando, ó Deus, para aquilo que se tinha, para aquilo que vivíamos, e muitas vezes ficamos parados, e há uma grande obra a ser feita. Neemias disse: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Há uma grande obra que o Senhor quer fazer através desse homem e dessa mulher, só que muitos ainda não entenderam que, ó Deus, a obra vai continuar. Se eu me calar, as pedras